Eu já comecei, na verdade. Só que só tô esperando você fazer a contagem regressiva. A contagem, daí eu começo. Você já falou então, Vitor? Boa noite, alunas, alunos, professoras, professores e demais participantes. Sou a professora Josi, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e hoje damos início à nossa sexta pós-Viva Lives, no dia 7 de julho de 2020. Agradeço novamente a participação do professor Michel e do professor Gilson pela live da semana passada. E lembro que elas continuam, né, todas as lives já realizadas, disponíveis nas redes sociais. Agradeço novamente a participação dos programas nesse projeto e aos seus respectivos coordenadores. A professora Luciane, do PPG-100, da UEPG, o professor Júnior, do PCN, da UEM, a professora Heloísa, do mestrado, e o professor Aldri, do doutorado, do PPGET, da UTF-PR de Ponta Grossa, ao professor Silvio, PPG de Ensino de Física, aqui da UEPG, e ao professor Michel, do PPG Ensino de Física da UTFPR de Campo Mourão. Aos nossos alunos, né, que estão nessa comissão organizadora e trabalhando muito para a gente realizar essa atividade toda semana. A live de hoje será como as demais, né? Será realizada no Meet e será transmitida tanto no Facebook quanto no canal Qual a Fórmula. As questões que vocês tiverem podem fazer nessas duas redes e os alunos vão encaminhar diretamente aqui para serem respondidas pelos participantes. Lembro que a questão da validação para o certificado deve ser feita a partir de uma avaliação que pode ser feita ao final do evento e até a próxima segunda-feira. Nessa avaliação é importante o nome completo e o CPF, para garantir posteriormente a questão do certificado. Os certificados eles serão disponíveis depois na plataforma da UIPG, da ProEx, um mês mais ou menos após a finalização do evento, ou seja, em torno de setembro. Mas quem precisar com antecedência pode pedir diretamente ao programa, né, da qual esteja participando. Muito importante também é que vocês não precisam fazer novamente aquela inscrição. Eu repito sempre isso porque de repente na live de hoje tem alguém que nunca participou. Bom, a live de hoje, né, foi organizada pelo Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física da UEPG. O tema é Trabalho Cooperativo na Formação de Professores. Eu contamos aí com o professor Silvio, o professor André Grinatti e o professor André Victor. Passo a palavra ao professor Silvio, que irá mediar a live de hoje. Boa noite, professor. Boa noite, Josi. Obrigado. Então, hoje à noite a gente vai ter a participação aqui de 3 professores do Programa de Ensino de Física da UFG, do Polo 35 do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Então, a gente tem a participação do professor André Belinati, que é graduado em Física pela Unesp de Rio Claro e tem mestrado e doutorado em Ciências e Física Aplicada pela USP, no Instituto Físico Química de São Carlos. É professor associado do Departamento de Física da UEPG e participa dos programas de pós-graduação Ciências Física, Ensino de Ciências e Educação Matemática e do Polo 35 do MENEPEF. E, além de experiências com a física, na temática de física aplicada aos solos, ele também tem larga experiência com ensino de física e extensão. O professor André Vitor é graduado em Ciências com habilitação em Química pela UEPG e com doutoramento em Química pela Unesp, Araraquara. O professor André Vitor é professor associado do Departamento de Física e tem experiência
em física na área de estrutura de solos e participa do programa de ensino de física no MENEPEF, no Polo de Ponta Grossa, e dentro do ensino de física, suas áreas são aprendizagem ativa, ensino híbrido e tecnologias de informação. E professor Silvio, também como o professor André Vitor é graduado em Ciências Química pela UFG, fomos da mesma turma, com doutorado em Ciências dos Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É também professor associado do Departamento de Física e desenvolve atividades no programa de mestrado de Ensino de Ciências e Educação Matemática da UFG e também no Polo MENEPEF, Polo 35 da Sociedade Brasileira de Física. E tem por interesse métodos de ensino e tecnologias educacionais e também teorias da aprendizagem. Então, para a gente dar início às nossas atividades, passo a palavra para o professor André Brinatti. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite, espero que a gente tenha uma boa noite aqui, né? E eu vou começar a apresentação e a nossa sistemática vai ser algumas intervenções no meio da minha fala com o professor André Vitor e o professor Silvio. Então, eu espero que vocês estejam vendo a minha apresentação. Só me confirmem aí se vocês estão conseguindo me ver. A apresentação. Tá, então, vamos lá. Opa, só um minutinho. Então, o tema que a gente vai falar hoje é trabalho cooperativo na formação e formação continuada de professores. E esse trabalho é principalmente dos 3 professores já aqui nominados, né? Eu, o professor André Vitor e o professor Silvio. E nós temos um histórico e a minha apresentação ela vai passar por alguns itens, né? Vou fazer um breve histórico, como que a gente imagina e como a gente trabalhou a formação de professores, isso é na licenciatura em Física principalmente, formação continuada de professores, relação entre formação de professores e formação continuada de professores, e experiência com pesquisa em Física e ensino de Física, e depois algumas referências e agradecimentos. Só para confirmar, vocês estão me vendo? Estão vendo a apresentação? Alô? Sim, tá ok a apresentação, André. Tá, beleza. Então é que eu não estou conseguindo me ver aqui, então deixa eu só voltar aqui. Desculpa, eu não estou conseguindo me ver aqui. Tá, então tudo passa por um histórico, né? Então eu começo em 1987 com o início do Departamento de Física, 89 com o curso de licenciatura em Física, 90 com o curso de bacharelado, e por esse caminho o grupo que trabalhava no Departamento de Física trabalhou muito a questão da extensão e a pesquisa. Em 2003 foi criado o mestrado em ensino de ciências, mestrado em ciências física, e logo em seguida o mestrado em Química Aplicada. Muitos professores do Departamento de Física atuaram tanto no mestrado em Química Aplicada quanto no mestrado em Ciências Físicas. Esse percalço, esse percurso tem muito a ver com o que eu vou falar nos slides seguintes com relação ao que nós estamos e ao que nós chegamos hoje. Mas um dos fatores importantes é o mestrado em ensino de física em 2014, né? Em 2009 foi aprovado o doutorado em ciências físicas e em 2014 o mestrado em ensino de física, algo bastante almejado por bastante tempo no grupo que trabalhava principalmente com a licenciatura em física.
Outros mestrados e doutorados a gente vem participando desde 2016, 2017. O curso de licenciatura em Física, ele existe desde 89, 90, né? Porém, em 2004, ele sofreu uma grande mudança, e essa mudança tem a ver com a estrutura que caminha muito parecida até hoje, 2020, que é a questão das disciplinas articuladoras. E as disciplinas articuladoras são disciplinas que, na nossa visão, elas foram fundamentais para a gente ter essa ideia de como a gente trabalha a formação inicial e formação continuada de professores pelo Departamento de Física nos mestrados e na graduação, tá? Essas disciplinas articuladoras, elas fazem a ponte entre a física e as disciplinas relacionadas à parte da física e as disciplinas relacionadas à educação. Nessa formação de professores, as disciplinas articuladoras principais do primeiro ano são o ensino de física e adjacentes são a iniciação científica e a física computacional básica. No ensino 2, na segunda série, com essas 3 disciplinas bastante articuladas. No terceiro ano, ensino 3, com essa disciplina aqui articulada, e o ensino 4. Aqui existem alguns buracos, porque a articulação, apesar de ela funcionar, ela não funciona, pelo menos até o que a gente vê, não funciona por completo, mas a gente pode dizer que existe aqui um núcleo, que ela funciona razoavelmente bem, e esse núcleo acabou produzindo alguns frutos no futuro, que é o nosso presente hoje. Então, em princípio, as disciplinas articuladoras da graduação tinham uma ideia, ou era principalmente, o principal foco era a articulação por série na horizontal, né? Com o amadurecimento do grupo que trabalhava nas articuladoras, a gente conseguiu fazer a articulação também com um progresso bastante razoável na articulação vertical. Em princípio, a gente tinha reuniões presenciais, mas o trabalho tomou um rumo que, às vezes, a gente fazia reuniões não necessariamente formais, e isso provocou alguns desdobramentos. Mas, principalmente, essas reuniões tinham como foco o foco na aprendizagem, na reflexão da prática docente, na troca de experiência e na atualização constante. Esse ramo aqui não é só do ponto de vista dos estudantes, mas em sim do grupo que trabalha a articulação. No outro ramo, existe também a nossa avaliação por instrumentos comuns, porque na prática a gente às vezes permanecia na sala com vários professores de várias disciplinas. Tínhamos instrumentos de avaliação conjunta, temos instrumentos de avaliação docente e temos instrumentos de ensino-aprendizagem. Esses instrumentos são os mais variados possíveis, mas um forte do nosso grupo é essa avaliação aqui conjunta. Para que, então, esse processo, né? Para que fazer esse processo, né? Então, a ideia do processo é dar uma formação inicial voltada para a docência, tá? Eu vou reforçar aqui que, além das aulas, existem 3 grandes ramos, né? Principalmente extensão e iniciação à docência, e mais recentemente a residência pedagógica, que deu um suporte bastante grande para as nossas ações de articulação. Porém, existe também um ramo que alguns alunos partem para a iniciação científica. Mesmo sendo da licenciatura, eles fazem iniciação científica em alguns projetos relacionados à pesquisa e ensino de física. Mas esses 3 ramos são bastante fortalecidos pelo grupo.
com relação à formação continuada, existiu um período que o Departamento de Física ofereceu algumas especializações, né? Especializações lato sensu. E em 2014, como eu disse num dos primeiros slides, o grupo que estava pensando nessa pesquisa e nesse grupo de pesquisa em ensino de física conseguiu consolidar, se candidatou a ser um polo do mestrado profissional em ensino de física aqui em Ponta Grossa, e graças a nossa digamos, insistência, a gente conseguiu implementar o Polo 35. Atualmente, nós somos em 14 professores, são bacharéis e ou licenciados em física ou áreas afins, e já tivemos turmas de 2014, aí 2016 a 2020. Algumas vagas nesse período foram vagas remanescentes e alguns alunos têm bolsa ou não. Então, o programa foi implementado em 2014 e ele teve, como se dizer, teve uma origem do que eu vou falar agora com relação à formação continuada, que é quando a gente foi ofertar algumas disciplinas obrigatórias, né? Por exemplo, processos e sequências de ensino-aprendizagem em física no ensino médio, fundamentos teóricos de ensino e aprendizagem e atividades experimentais no ensino médio em física, que são 3 das 5 disciplinas que são ofertadas, voltadas para o ensino, o grupo decidiu, esses 3 professores, eu, Silvio e André Vitor, a trabalhar de uma forma articulada, por isso que eu digo que a articulação, que era uma experiência que a gente tinha na graduação, foi uma consequência aqui, né? A gente conseguiu fazer esse trabalho amadurecido aqui por conta da experiência que a gente tinha lá, e as 3 disciplinas são divididas pelos 3 professores. Cada um traz a sua experiência e temos ações coletivas e ações individuais em sala de aula e fora da sala de aula. Existem momentos individuais e momentos coletivos, tá? Esse grupo aqui trabalha essas 3 disciplinas desde a primeira turma, e a gente tem uma certa experiência acumulada e até a gente faz reflexões sobre as nossas ações constantemente. E alguns dos alunos, eu vou falar isso que é engraçado até, uma turma de alunos, não sei precisar qual turma, mas apelidou esse grupo de grupo ASA. Eu não sei por quê, vou descobrir ainda. E em cima dessas ações, a gente sempre planeja de forma articulada, por isso que eu deixo aqui a articulação da graduação bem forte aqui, em planejamentos e em ações. Os planejamentos são individuais e coletivos. Isso aqui é um reflexo bastante interessante, porque a gente vê consequências desse trabalho nas dissertações que estão surgindo no programa. Então, como é que funciona o nosso grupo de disciplinas? Essa primeira disciplina, que é processos e sequências, a gente parte uma coisa que eu esqueci de dizer é que o mestrado é profissional, então ele parte do princípio que o professor que está atuando ou que vem fazer o mestrado profissional, ele está atuando na rede, ele obrigatoriamente tem que estar em sala de aula. Então, nessa primeira disciplina, a gente trabalha os processos e sequências de ensino e aprendizagem, né, de uma forma que a gente parte da prática do professor discente, por isso que a gente chama de professor discente, porque antes dele ser discente, ele já é profissional, ele já é um professor. E a gente trabalha nessa perspectiva com vários temas voltados para o ensino médio e em equipes.
O grande foco dessa primeira disciplina é o planejamento de unidades de aulas teóricas e experimentais, propostas. A segunda disciplina, que é Fundamentos Teóricos de Ensino-Aprendizagem, a gente trabalha as bases teóricas, continuamos trabalhando nas mesmas equipes da primeira turma, e aqui o foco, eles desenvolverem uma aula ou duas teóricas experimentais, fazendo uma revisão da proposta, trazendo já elementos da fundamentação teórica de ensino-aprendizagem. E a terceira disciplina é uma disciplina que consolida a proposta, trabalhando no mesmo tema, com as mesmas equipes, e eles têm que consolidar um plano de unidades que contemplem aulas teóricas e experimentais, com toda a revisão do que foi visto na primeira disciplina e na segunda disciplina. Esse processo todo aqui, ele é constantemente feito por meio de reflexão, prática e adequações, porque na primeira disciplina, na segunda e na terceira, a gente trabalha também com algumas aplicações em sala de aula, simulando aulas ou simulando pequenos momentos. Isso tudo para um planejamento. Mas para que esse planejamento? Qual que é o foco desse planejamento? Bom, como a gente trabalha as disciplinas, elas são trabalhadas de várias formas, com foco na transposição didática, com a técnica do SOLE, ou o ensino nas nuvens, aulas dos professores discentes, simulações, seminários, leituras complementares, conteúdo, produção de material, vídeos, uso do Google Sala de Aula. Fazemos uma boa reflexão da prática quando os três fazem avaliações dentro da sala de aula e a gente permite que os alunos também se expressem e permitem no sentido de ser algo bastante mediado e fazemos bastante reflexão da prática docente e o que ele pode rever. Novamente, com foco no planejamento. Para quê? Bom, para quê? É para que tenha-se um produto educacional. No caso do mestrado profissional em ensino de física, o produto educacional é um dos requisitos para a apresentação da dissertação. Então, o produto educacional que a gente propõe, a gente espera que esse produto reflita na pesquisa em ensino de física, por se tratar de uma análise, pelo menos uma análise de um relato de experiência. O professor discente vai estar envolvido nessa pesquisa, obviamente, porque ele é autor do produto, e esse projeto ele pode muito bem refletir na extensão, uma vez que o produto é um produto desenvolvido em conjunto com o professor e vai para a escola básica, reflete na educação básica, reflete na educação superior, porque os três professores fazem constante reflexão do tudo que acontece nesse processo e provoca mudanças, pelo menos a gente percebe mudança na postura, tanto nossa como educadores do ensino superior, quanto da educação básica. Dessas disciplinas do mestrado, a gente pode tirar que a articulação vinda da licenciatura, né, casado com a iniciação à docência, a residência pedagógica e a extensão, né, que nós temos certos envolvimentos, um mais em algumas áreas, outro menos, e esse produto, com tudo isso, a gente acabou agregando um grupo de pesquisa em ensino de física que está voltado justamente com essas preocupações entre a formação de professores, a formação do professor inicial e continuado. Como vocês podem perceber, aquela origem lá que eu falei no primeiro slide sobre o departamento de física, os dois cursos, hoje a gente pode dizer que a partir de 2014 a gente começou a consolidar o grupo de pesquisa em ensino de física, que está bastante engajado nessas questões de formação de professor e formação continuada de professor. Com relação a algumas atividades extensionistas, né, eu posso dizer que
um certo período a gente teve o envolvimento em clube de ciências, tem o projeto Rondon, que parte do grupo está envolvido. Recentemente foi criado um projeto de extensão Comunidades Virtuais de Aprendizagem. Anteriormente, a gente participou do Museu Regente Feijó, uma participação de alguns mais, outros menos, dos 3 que estão falando aqui. E nós 3 tivemos grande participação anteriormente em Física da Universidade à Comunidade. Nesse momento, eu passo a palavra para o professor Silvio e o professor André Vitor, se eles quiserem complementar algumas questões da minha fala, e depois eu faço a continuidade dos nossos trabalhos sobre a nossa atividade. Deixa eu só... André Vitor, pode fazer sua participação. Ok, boa noite a todos e a todas. Então, esse trabalho ele tem alguns avanços, né? Mostra algumas coisas que são muito interessantes. Principalmente, a gente foge um pouco do padrão de um professor por disciplina. Então, a gente optou realmente por fazer uma integração, né? 3 cabeças diferentes pensando, né? Juntos, respeitando a individualidade de cada um, né? E assim nós fizemos essa construção, né? Pensando realmente como que a gente poderia contribuir com a formação de professores de forma bastante articulada, né? Como o André Bernatti já colocou lá. Então nós temos vários ganhos aí. Um desses ganhos é realmente essa participação de 3 professores em 3 disciplinas de formação. Então isso é muito importante, um caráter bastante importante. Por quê? Porque a gente percebeu um ganho nesse processo. Outra questão foi o forte apoio de tecnologia de informação e comunicação. Então, à medida que essas tecnologias foram aparecendo e se tornando disponíveis, como o caso do Google Sala de Aula, nós resolvemos também colocar isso como elemento auxiliar, né, de formação docente, ao mesmo tempo que colocava esses professores discentes em contato com essas tecnologias, né. Outra coisa, que a gente considera um ganho bastante grande, que são fruto das nossas discussões, é a formação de um norte, né, baseado nas teorias da aprendizagem. Quer dizer, a partir das reflexões que a gente faz na disciplina do meio do ano, que é Fundamentos Teóricos de Ensino-Aprendizagem, né, os professores conseguem construir o seu referencial pedagógico, né, com base nas teorias da aprendizagem. Então, eles se identificam, ora com um autor, ora com o outro, né, e colocam que as suas práticas... existem elementos de uma teoria, existem elementos de outra. E no terceiro momento é interessante também a questão, na terceira disciplina, é interessante a questão dos professores que atuam na disciplina, o trio ASA, como fomos denominados ali por alguma turma, né? Que nós mostramos para os alunos como que essas teorias acontecem na sala de aula. Quer dizer, os 3 professores, dentro das suas concepções e das suas vivências, eles mostram ao professor, eles fazem... preparam aulas experimentais e mostram como isso acontece, né? Quer dizer, não é só um processo teórico, mas também um processo bastante prático, que acaba resultando em grandes ideias que acabam refletindo nos produtos de ensino desses alunos, desses professores discentes. Então, é um processo bastante interessante, né? Que a gente vem aprendendo muito ao longo dos anos. A gente sempre senta e discute muito essas questões. A gente até costuma dizer que a gente viaja muito, né? Mas fruto dessas viagens não é algo aleatório, mas é algo fundamentado e acaba resultando nessas ações que eu considero serem muito, muito efetivas, né? Em termos de formação docente. E a gente sempre recebe feedback desses alunos, né? Dizendo que usam alguns elementos que foram discutidos em sala de aula, que eles aprenderam no coletivo, enfim, né? A gente percebe que todo esse processo é um processo bastante eficaz de formação docente, né? Esse trabalho cooperativo. E ele é cooperativo em todos os momentos, né?
em todos os momentos, entre eles, com a gente, né, e eles também, em ambiente virtual, é bastante interessante isso, tá bom? Então, eu vou deixar agora a palavra com o professor Silvio, tá? Qualquer questão que vocês tenham para fazer, é só perguntar depois, tá bom? Tá bom, Silvio, com você agora. Não, só de modo a complementar a sua fala e a do Brinatti, é que o trabalho ele é cooperativo não apenas para o envolvimento dos 3 professores nas disciplinas, mas também pelo modo de condução das disciplinas, em que as experiências que são discutidas nas aulas em relacionado aos tópicos de teoria que a gente aborda, eles são trazidos pelos alunos das suas práticas na sala de aula. Então, o que se discute é o professor, que a gente chama aqui de professor discente, trazendo os exemplos, e a partir desses exemplos desses professores é que a gente faz a discussão dos conteúdos teóricos, dos tópicos teóricos. Então, esse é o caráter cooperativo da formação, porque ele é um processo de formação que tem um caráter, digamos, mais de legalidade, que envolve a questão de critérios ou requisitos que os alunos têm que cumprir, mas que também ele é um processo que forma professor, formador, que são os 3 responsáveis pela disciplina, e um processo de formação também dos professores discentes. Então, é um processo cooperativo, porque ele forma quem está formando, que são os 3 professores, mas também os que estão em formação. Então, esse é um elemento importante dentro desse processo. Então, e que se caracteriza por um processo bastante rico de reflexão, de exemplos, né, e que aproxima os professores da universidade do espaço das salas de aula. Então, esse processo tem esse caráter importante nesse sentido. Então, acho que seria, nesse momento, a minha contribuição. E volto para o André Brinatti. Tá bom, então eu vou pôr a apresentação de novo, tá? Vou continuar do ponto que a gente estava. Eu peço desculpa para o André Vitor, porque no começo eu não sabia se eu tirava a apresentação ou não, e se ia atrapalhar o André Vitor, mas tudo bem. Acho que não atrapalhou. Então, eu tinha comentado... Estão vendo os slides? Sim? Beleza. Sim. Então, vamos lá. Eu tinha comentado com vocês que esse processo todo, ele vem de longa data no sentido da extensão, né? Começando aqui pelo um projeto que a gente tem de Física da Universidade e da Comunidade, que os 3 já participaram mais fortemente em alguns momentos, né? E a gente tem outros projetos mais recentes aqui, e que são bastante ricos no sentido de articulação e de ida à escola, conhecimento da realidade, trabalhar com os professores que estão lá no ensino médio e fundamental, por exemplo, com o Clube de Ciências. E eu nunca participei do Rondon, né, mas eu acho que é importante essa participação, porque os que participam trazem experiências bastante interessantes. E também nessa articulação, tanto na graduação quanto na pós-graduação, o reflexo, o pensar sobre a formação inicial e continuada de professores resultou em algumas publicações, né? E que eu estou falando aqui está baseado nessas publicações que a gente tem no grupo, né? Então, a primeira delas é o capítulo do livro sobre as disciplinas articuladoras da graduação, né? E essa articulação que está relatada aqui nesse capítulo, ela está bastante diferente, está bastante amadurecida por conta de todo esse processo de ida para a pós-graduação e trabalhar com temas de formação e formação continuada nos 2 níveis. Então, isso aqui está bastante amadurecido, pelo menos para o grupo. Aí a gente tem exemplos individuais de trabalhos que nós fizemos
com as disciplinas e que já estão, digamos assim, desatualizados, porque a partir do momento que a gente começa a fazer uma reflexão, esses trabalhos aqui, eles são, digamos assim, o início, mas a gente já tem elementos mais novos, como, por exemplo, esse ano, essa necessidade de trabalhar remotamente com os alunos, a gente fez muita reflexão em cima disso. Então, o que está relatado aqui é algo inicial, algo interessante, mas que está sofrendo bastante modificações. Assim como esses trabalhos aqui, existe um outro trabalho que é da mesma época desses aqui, que também conta como que é a nossa prática nas 3 disciplinas. E tem um outro trabalho aqui, que é com relação ao nosso uso das plataformas, por exemplo, do Google Suite, o Google Forms, principalmente, numa disciplina da graduação do 2º ano. E um reflexo, e talvez que a gente tem, é a relação ou a publicação das dissertações, né, do mestrado profissional, e dessas dissertações, todas elas têm anexada ou apensada, né, tem produtos educacionais. E dessas dissertações, a gente descolou, né, derivou da turma de 2014, esses 18 produtos educacionais. Qual que é a importância disso? A importância disso é que qualquer professor que queira modificar a sua aula de física, ele pode, por exemplo, consultar um desses produtos educacionais que já estão disponíveis. Tem outros produtos educacionais já mais recentes, mas não no formato de um produto separado, mas anexado à dissertação, que já está disponível na biblioteca também. Qual que é a importância desses trabalhos? A importância desses trabalhos é que a gente espera que eu possa, como professor do ensino médio, olhar um trabalho desse e conseguir modificar a minha aula de física lá no ensino médio, né? Que as aulas de física no ensino médio, muitas vezes, elas não são muito atrativas, né? Então, a gente acredita que esse trabalho que o programa fez, né? E aqui tem reflexo das nossas articulações das 3 disciplinas, a gente acredita que possa conciliar. Alguns desses trabalhos são orientados por mim, outros por André Vitor e outros pelo Silvio, mas a gente tem outros produtos orientados pelo corpo docente e que todos esses alunos passaram por essas 3 disciplinas e a gente tem uma impressão inicial de que elas refletiram no trabalho dos colegas. Então, atualmente, o grupo de pesquisa em ensino de física, ele tem 4 professores, né? Existem professores que não articulam na disciplina, mas são articuladores da graduação. Tem um professor que é da licenciatura em física e está no PPG de ensino de física, e tem 2 professores que não estão atuando no mestrado profissional, mas fazem parte do grupo de pesquisa em ensino de física. E a gente tem alunos de licenciatura e do mestrados envolvidos no grupo de pesquisa. Qual que é a nossa principal preocupação, né? Tanto com o licenciado de física quanto o mestre em ensino de física, é uma formação dar uma formação e uma formação continuada, pensando em ensino, aprendizagem, pensando na melhoria do ensino médio e fundamental, na área de ciências e na área de física. Aqui eu coloco, então, um anelzinho, né? Eu fiz uma brincadeira aqui, né? Porque os 3 são diferentes, né? Mas tem muita coisa que a gente converge para trabalhar junto, e eu acho que isso que é a riqueza do trabalho que a gente faz na articulação. E essa riqueza a gente tem percebido em todas as ações.
Então, eu acredito que, nesse sentido, a formação, a articulação, tanto na graduação quanto na pós-graduação, com uma equipe, mesmo que ela não seja na sua totalidade, ela faz uma certa diferença em alguns momentos, tanto na carreira do licenciando, quanto depois do profissional, ou mesmo do professor discente que venha fazer o mestrado aqui com a gente. Aqui algumas referências que a gente utilizou, né? Eu quero agradecer a todos os envolvidos nessa organização. É a segunda vez que eu falo assim, dessa forma, então a gente não tem muita prática, mas eu espero ter correspondido. E agora eu abro a fala para quem quiser perguntar, falar, ou até mesmo se o André Vitor e o Silvio quiserem completar mais alguma coisa, fiquem à vontade. André Vitor, quer fazer alguma complementação em relação à fala do Brinardi? Sim, eu gostaria de falar, porque aparecem aí coisas que não ficam restritas ao âmbito do mestrado nacional profissional de física, né? E a ação desses 3 professores e a ação dos professores discentes. Então, tudo isso que a gente faz ali acaba repercutindo lá na graduação, né? Houve uma mudança de visão importante dentro do curso de licenciatura em física da UEPG, né? Então aconteceu essa mudança lá também, quer dizer, houve um reflexo das nossas ações dentro do programa de pós-graduação, dentro da graduação, né? A gente já pensa um outro curso, já faz um outro curso bastante diferente, com bastante diferencial, né? E uma questão bastante importante também, que a gente tenta lá no curso de graduação, colocar essa mesma visão de reflexão sobre, né? Sobre o quê? Sobre a prática docente, sobre o conteúdo de física, sobre a articulação da física com as outras ciências, né? Sobre a necessidade de se ter conhecimento, né? O conhecimento científico. Então, não é desvinculado uma coisa da outra, né? Há uma exigência com relação ao domínio do conteúdo da física em todo esse processo. Então, não é alguma coisa que só é pensado em termos de ensino e aprendizagem, mas esse aprendizagem junto com todo que forma esse complexo que é o ser professor, né? Então, nós temos essas mudanças de ação lá. E também a gente extrapola esse espaço do MNPF, do curso de pós-graduação, quando a gente vai para a extensão universitária, né? Então, a gente faz toda a abrangência da universidade, a gente faz ali também, né? Como o próprio Pinati colocou, né? O Silvio coordenador do Rondon, né? Eu participei de algumas operações também, né? Então, essa experiência rondonista também acaba refletindo dentro das nossas ações lá, né? Por quê? Porque o Rondon é um grande exercício de cidadania, né? Onde a gente convive num espaço com alunos, esses alunos convivem com as mais diversas comunidades que têm suas particularidades em termos de vivência, né? Então, essas experiências também, de dentro do MNPF, vão para a extensão e retornam para dentro do próprio MNPF. Então, articulação é a palavra mestra nossa, aí, né? É o nosso guia, né? Então, vocês percebem na construção toda que a articulação do uso de ferramentas tecnológicas, a gente fala em cooperação, que o professor precisa abandonar a ideia de que ele é um ser isolado numa ilha. Não é, e não deve ser, né? E a experiência está aqui. São 3 professores que pensam diferente, né? Mas que se complementam, né? Isso é muito interessante. Cada um de nós abandona algumas das suas dos seus conceitos enraizados, né? E compartilha com os demais, constrói com os demais. Então, esse é o grande exemplo. Que os professores possam entender isso também.
né? Que o conhecimento se faz de forma compartilhada e com o aluno participando disso, que é o mais importante, né? Então, aí surgiu também essa ideia das comunidades virtuais de aprendizagem. Todo mundo aprendendo com todo mundo. Essa é a ideia, tá bom? Agora eu vou deixar lá com o Silvio. Obrigado, agradeço a todos aí. Bom, vamos, na verdade, a gente tem ainda um tempinho. Alguns comentários já tem lá tanto no YouTube quanto aqui, o pessoal está passando para a gente. Então, a Thaís, a Thelma fala que é interessante, porque muitas vezes o ensino de física é baseado em teorias e fórmulas. A Thaís, em caso de dúvida, o pessoal quiser perguntas, aí a Ana Beatriz fala que achou interessante as disciplinas articuladoras, né, que sentiu falta na sua formação. O André Lemes fala da parametrização pela exploração da temática, nota-se necessidade emergente de refletirmos o quanto essas ações formativas, enquanto formadores, refletem na prática dos licenciados. Aí o Vitor faz uma pergunta, eu passo ou para o Brinatti ou para o André Vitor, quais as valências, competências e habilidades de um professor de física? Quais seriam essas competências hoje que a gente pensa que deva ter um professor de física? Posso responder? Bom, que competências seriam essas, né? Depois o André fala também, o Silvio também fala. Bom, primeiro, antes de tudo é domínio do conhecimento da sua área, isso é fundamental, né? Não adianta a gente ficar dizendo como se faz, como se dá aula, se você não domina o conteúdo, né? Principalmente se esse conteúdo não está articulado com as outras ciências, com as demais ciências, nem com a sociedade e nem com a comunidade. Então, esse domínio do conteúdo é fundamental. A segunda questão, né, isso eu li no relatório da Associação de Professores dos Estados Unidos, onde eles colocam que a capacidade de resolver problemas, né, não entendo o problema aqui como problema de física, mas os problemas que surgem, né, como que você vai resolver? E isso é desenvolvido dentro do curso de licenciatura e dentro do curso de mestrado, né? Você acaba adquirindo essa habilidade, né? E essas competências, né, ligadas à resolução de problemas, né? Problemas de quem? Da sociedade. Por exemplo, esse é o momento que a gente vive agora de educação remota, de ensino remoto de emergência, emergencial. Então, é um problema. Então, as práticas nossas levam a essa reflexão que nos auxiliam grandemente a resolver esse problema. Então, essa é uma questão. E a outra questão seria o trabalho cooperativo. Essa é uma grande característica observada também, né? Então, seriam basicamente essas habilidades e essas competências, né? O aprender a aprender e a buscar as soluções quando os problemas surgem, né? Usando ciências, o conhecimento científico, né? A filosofia, a pedagogia, as teorias da aprendizagem, a psicologia, né? E assim por diante. Então, nós temos uma caixa de ferramentas e temos que saber usar essas ferramentas. Então, essa é a questão, né? Saber usar bem. O próprio Vitor, que fez a pergunta, é uma pessoa bastante articulada nesse sentido, né? A gente tem contato com ele, né? O próprio Samuel também, o Hernani também, são pessoas que conseguem mostrar muito bem essas competências, essas habilidades, tá? Não sei se eu respondi aí. Tá, vamos para outra, para a gente poder dar mais vazão nas perguntas. Então, o André Lemes pergunta o seguinte: como se percebe o capital que a docência confere ao docente universitário, considerando o tripé vigente ensino, pesquisa e extensão? E como é que isso pode influenciar a valorização do ensino e a docência universitária? Quer dizer, qual é o impacto que tem dessa relação entre esses três elementos, né? Do ensino, da pesquisa e da extensão do professor universitário, como que isso impacta no seu exercício de docente? Quem se habilita, Brinatti? Eu vou falar do ponto de vista, eu acho que é extremamente importante que o profissional ele tenha uma visão, né, de que se ele está na universidade, ele está na academia e a academia tem que se mostrar
para a comunidade. Eu não sei se é essa a pergunta, mas eu vejo que se você tiver na sua formação, tanto de graduação quanto de pós-graduação, que você precisa trabalhar nessa ensino, pesquisa e extensão, você é um profissional completo. E aí a gente evita de que a ciência, hoje em dia, ela seja tão demonizada, né? E que eu acho que está acontecendo isso por conta que algumas áreas esquecem de trabalhar ou trabalham só a parte mais técnica do curso e esquece, por exemplo, de valorizar o ensino ou valorizar a extensão. E eu acho que uma boa formação, ela passa por esses por esse tripé, né? E que a universidade, ela tem sim que se envolver nessas três questões, né? Muitos profissionais acabam indo para um viés e acabam se esquecendo de outros. Eu acho que a gente tem que, pelo menos, mostrar para o aluno que é essencial que ele perceba a grandeza de se trabalhar nesses três tripés. Eu acho fundamental. A formação completa de um profissional, na minha opinião, tem que passar por esses três tripés. Não sei se eu respondi, mas eu... A Thelma Augusta Diniz Correia pergunta: esses materiais poderiam ser utilizados como base para outras disciplinas? Qual material? Os materiais que a gente produz. Os produtos? Com certeza. Com certeza, porque tem caráter disciplinar. Não, e tem uma questão também, né? A questão do método, não é só a questão do conteúdo, mas a questão do método, da construção que esses materiais trazem, né? Quer dizer, fazer uma leitura desse material puxando para si, né? Para a sua área, né? De conhecimento. Então, é perfeitamente possível, porque você tem ali toda uma estrutura, né? De construção, que é fruto dessa construção das disciplinas de formação pedagógica do mestrado, né? Ok? E só complementando, eu acho que, na verdade, todos os produtos e a essência das disciplinas têm um elemento de linha de condução, que é a questão do planejamento da atividade docente, quer dizer, o planejamento do professor. Então, a construção de um produto educacional, ela traz como essência o planejar, construir a prática docente e encontrar qual é o material, qual a estratégia mais adequada para esse processo, né? Então, acho que isso é um elemento importante que a gente não poderia deixar de esquecer. E aí, complementando o André Vitor, o elemento de essência, além do planejamento, está a construção de trabalhar com o método científico, né? E aí você pode aplicar isso independente de qual seja o conteúdo, de qual seja a disciplina. Uma outra pergunta que é feita pela Thaís Andressa Lopes de Oliveira é: quais as dificuldades encontradas para realizar o elemento de interdisciplinariedade entre as disciplinas? Se existe ou se não, quais foram as dificuldades? Eu posso falar? Eu acho que o grande problema é cada professor ter a humildade de olhar para a prática, olhar o que a disciplina propõe, né? Porque a gente é muito viciado naquilo que a gente faz, né? A gente tem a nossa prática. Então, o primeiro passo para a gente conseguir ver interdisciplinaridade nas três disciplinas é a gente sair da postura que a disciplina é nossa. Cada um vai fazer, vai contribuir da forma que pode, e inclusive vai olhar o trabalho do outro e vai fazer essa relação. Se a gente tivesse oportunidade, a gente contava algumas coisas engraçadas que acontecem no grupo, quando a gente está pensando, porque algumas ações a gente não combina, né? E ela acaba passando pelas três disciplinas de uma forma assim tão natural, e os três trabalham de forma articulada e interdisciplinarmente, né? Cada um tem um viés, mas o primeiro passo
é você sentar e vamos fazer junto. E aí já começa a interdisciplinaridade na prática de cada um de nós, porque cada um tem uma formação, né? E mesmo o Silvio e o André Vitor, se tendo uma formação inicial aqui na UEPG, fazendo o mesmo curso, eles trazem elementos diferentes da experiência de vida, então acho que o primeiro passo é esse. Não sei se alguém quer mais falar mais alguma coisa. A palavra-chave aí do André Brinatti é humildade, né, André? Então a gente senta na mesa para conversar e o que se destaca realmente é isso. O que eu posso contribuir, de que maneira eu posso construir. E aí acho que complementando talvez a resposta aí, a pergunta do Jeremias. Quais as dificuldades para trabalhar dessa forma articulada e colaborativa com docentes do mesmo curso? Quer dizer, quais as dificuldades que a gente tem nesse trabalho e o porquê que talvez esse trabalho ele não tenha, digamos, um grupo maior contemplado, que não atinge, por exemplo, todo o curso? Eu vou resumir numa palavra. Dá muito trabalho fazer isso. E aí vou falar outra. Engajamento, né? Você precisa estar engajado numa proposta e sentar à mesa e conversar com os colegas. É claro que essa dificuldade de articulação ela acontece muito por conta de que nós atuamos também com outras áreas de pesquisa, né? Outros grupos de pesquisa. Nós temos outras obrigações também com esses grupos de pesquisa. E isso do modo geral, né? Então, isso também cria uma certa dificuldade, que é a dificuldade do encontro, né? Achar um horário para sentar e discutir com colegas essas coisas é muito complicado, é muito difícil, né? Nós três, como atuamos dentro do curso de licenciatura e dentro do curso de mestrado, é mais natural que a gente tenha mais contato por conta disso. Nós trabalhamos no curso noturno, né? Compartilhamos os mesmos horários, né? Então, é uma questão também de engajamento, de achar algum espaço e se integrar. Então, a dificuldade realmente é essa, né? Eu acredito, assim, que é achar um espaço particular, né? E é só isso também, porque se a pessoa quiser, ela embarca, né? E outra característica que é bastante marcante é que o desafio que um traz para os outros, ele nunca é negado. Então a gente tem essa característica de aceitar. E nunca fica sem resposta. Alguma possibilidade, alguma estratégia diferente que um apresenta para os outros, a gente vai se aprofundar, vai estudar, entender como é que funciona melhor essa coisa e acaba executando. Só, por exemplo, a gente trabalha na disciplina de atividades experimentais e um dia o André Brinatti chegou, antes da gente executar a disciplina, e com a seguinte sugestão: que tal nós três fazermos cada dia, uma manhã, 3 aulas, e cada um trabalhar segundo uma perspectiva de enfoque teórico diferente para mostrar para os alunos como é que isso. E colocando-nos como, digamos, sujeitos de ser avaliados nessas atividades que a gente propôs para os alunos. E acho que esse foi um elemento que deu grande riqueza para a disciplina de atividades experimentais. Quer dizer, primeiro você mostra o exemplo, discute esse exemplo com os alunos, e aí, a partir desse exemplo, os alunos foram construindo as suas práticas. E aí, complementando a pergunta do Marcos Gervânio, de Azevedo Melo, acho que o Marcos Gervânio já deve ter voltado lá já para o Pará, né? Então ele fez o doutorado aqui na UTFPR. Ele pergunta para a gente: tem algum teórico de educação que mais aparece fundamentando as dissertações do MNPF com essa modalidade e com as 3 disciplinas? Olha, eu consigo identificar uma filosofia que é mais marcante, que é o cognitivismo, né? Isso em relação à disciplina, né? Em relação às dissertações, digamos, a gente está fazendo uma avaliação agora das 30 dissertações do programa até agora, e digamos assim, dominante a aprendizagem significativa. Então, os alunos usam muito como referencial nas suas construções das dissertações a aprendizagem significativa de Ausubel, e um segundo que é bastante referenciado e bastante colocado como elemento de referencial é o Vygotsky, né?
Então, são os dois, digamos, nas dissertações. São os mais, digamos assim, são os mais adotados pelos professores discentes na construção dos seus produtos como base teórica. Nas nossas disciplinas, a gente, na verdade, tem um misto em que cada atividade ou cada dinâmica ela é conduzida por um elemento teórico que predomina, né? Mas, em essência, o nosso processo é um processo que tem como consideração os cognitivistas, né? Com elementos humanistas, né? E por aí vai. Então, a nossa prática, a nossa dinâmica também é nesse sentido, de a gente mostrar variações para os alunos, de modo que eles possam perceber que eles podem utilizar vários referenciais teóricos relacionados às teorias da aprendizagem, e que a ideia principal é que ele, a partir do conhecimento das diversas teorias, ele construa a sua concepção do que é ensinar e do que é aprender. Eu faço uma observação na fala tanto do André Vitor e do Silvio para complementar. O problema, não se esqueça que nós temos a nossa prática. Então, muitas vezes, apesar de a gente fazer o esforço tremendo, por exemplo, para fazer uma aplicação que descola um pouco da nossa prática, isso também é um exercício para a gente, né? Então, por exemplo, eu tenho uma linha X, mas naquele dia eu vou ter que fazer uma prática que é na linha Y, por exemplo. Então, às vezes você tem que se despir daquela formação, daquela carga que você tem da sua prática, e até começa a ver com outros olhos a prática que você está fazendo, porque ela acaba funcionando. E isso também influencia um pouco no olhar dos alunos. A gente percebe no olhar dos alunos essa visão de que eles estão vendo um cara lá se esforçando um pouco para mostrar uma prática que talvez não é a praia dele, nesse sentido. Tem que tomar esse cuidado. E isso que é bacana, porque são desafios, né? E com relação às disciplinas experimentais, as três experiências que nós fizemos, a gente não contou uns para os outros o que quem estava fazendo. E foi muito interessante que foram coisas diferentes em todos os momentos, e até hoje a gente não combina o que vai fazer nas aulas experimentais que a gente vai dar para os alunos, né? É muito bacana nesse sentido, porque é bastante rico o processo, só para completar. Tá, eu vou complementar só mais uma questão em cima para vocês entenderem, né? Na verdade, são 9 aulas, né? São 3 aulas ministradas pelo André Brinatti, 3 aulas ministradas pelo Silvio e 3 aulas ministradas por mim, né? Então, eles têm a oportunidade de assistir 9 aulas que são fundamentadas nas teorias de aprendizagem, que dali resultam seus métodos e técnicas. Então, continuando aqui, o Mário Vantinen da Silva, que foi nosso aluno, diz aí, ó, professores e espelhos, que me moldei. Obrigado, Mário. A professora Luciane Cabo. Obrigado, Mário. Fala sobre o reflexo do trabalho que tem tido na academia. Obrigado, Mário. Da Química e da Física. Obrigado, Luciane. O Mário tem uma pergunta aqui. Como aproximar professores com as necessidades, quer dizer, como aproximar os professores da universidade, das IES, com as necessidades das escolas? Eu vou falar das minhas experiências. Eu acho que eu acho que é uma coisa muito rica nessa questão de fazer um produto educacional. Então, por mais que seja uma visita que você vai fazer na escola por conta da aplicação do produto, e isso é uma das características do mestrado nacional, você tem que ir visitar a escola em que o professor discente está aplicando o produto. Isso já começa a quebrar um gelo e diminui a diferença entre você, aquele professor que está dando aula de física, e a escola. Na minha opinião, isso é uma gota no oceano, mas é o começo. Você poder sair do seu castelinho, que é a universidade, e visitar a escola onde o seu aluno está fazendo a prática, eu acho isso
fantástico. Vocês não têm ideia da riqueza que é você pisar na escola, assistir às aulas e ver a diferença que isso faz. E isso é uma gotinha no meio do oceano. Eu acho que são essas pequenas ações que vão se somando que podem fazer a grande diferença, né? E eu acho que isso é uma coisa que, na minha opinião, a gente deveria fazer com mais frequência, inclusive com projetos extensionistas. Eu tenho uma colocação a fazer sobre isso, é que a característica do mestrado profissional é exatamente essa, é chegar até a escola, né? Ele é articulado lá com a realidade de sala de aula, né, desses professores discentes. Então, essa é uma questão chave, e foi essa questão exatamente que me atraiu para esse programa, para ser professor nesse programa, né? Nós temos o resultado é visível, você enxerga o resultado lá, tá bom? Aí, na sequência, o Richard pergunta para a gente, é possível ter bons resultados no aprendizado mediado pelas tecnologias, sabendo que muitos dos professores atualmente não têm conhecimento nessa área? Qual é a reflexão em relação a isso, digamos assim, a incorporação das tecnologias na prática dos professores? Posso falar. Não, sim, é possível, claro, né? Uma vez que você reflita sobre esse processo, né, que você construa também um bom referencial e que você tenha domínio dessas tecnologias como professor, é possível sim, né? A questão é que nós fomos pegos de surpresa, né? Nós já vínhamos alertando sobre essas questões do uso de tecnologia em sala de aula e de repente isso caiu no nosso colo, né? Então aqui, os professores que não tinham muito contato com isso, de repente foram obrigados a ter esse contato, né? Minha esposa, por exemplo, trabalha com uma escola pública do estado do Paraná e ela se viu de uma hora para outra tendo que aprender essas coisas, né? E é claro, é nesse sentido que a comunidade de professores precisa se reunir e refletir sobre isso, né? E correr atrás de aprender essas técnicas e esses usos, né? Porque se você for ver, hoje a gente tem uma estrutura de tecnologia educacional fantástica, né? Que a quantidade de recursos que você tem para ensinar são gigantescas. Agora, reunir isso e organizar isso já é outra questão, né? E como que eu vou aplicar isso? Então, como que você vai fazer? Você vai sentar com seus colegas e vai discutir sobre isso, que é o que nós fizemos agora na primeira disciplina do IMNPF. A gente sentou e planejou o que a gente vai fazer, como que você vai trabalhar. Hoje mesmo já compartilhei o meu planejamento com o Silvio e com o André, para que eles tenham assim, uma noção bastante clara do que eu estou fazendo lá. Por quê? Porque aquele elemento de presencial já não vai ter mais, né? Então, quanto mais articularmos, compartilhando nossas ações, nossos planejamentos, né, melhor é, porque a gente consegue chegar a um termo de resposta, né, para o ensino e aprendizagem. Então, é uma experiência nova para nós também. Antes nós estávamos trabalhando com ensino híbrido, né, usando o presencial e o virtual, agora somente virtual, né? Então, com essa experiência acumulada que a gente tem do ensino híbrido, isso acabou facilitando muito mais as coisas para nós, tá? Mas o que eu falo é isso: se você for pensar em construir ações virtuais, você precisa refletir muito e compartilhar muito essa tua experiência com outras pessoas, né? E construir junto também. Samuel Correia Machado pergunta aqui: professores, como demonstrar que nem sempre o tradicionalismo é a melhor escolha? Meio sem resposta. Porque essa conversa é longa para mim, né? Assim, uma resposta imediata. Tradicionalismo não seria a palavra correta, mas é uma outra visão de educação, de ensino-aprendizagem, né? Por exemplo, vou falar por mim, né? Que eu penso numa avaliação não da aprendizagem, mas para a aprendizagem, né? Eu penso em desenvolvimento de competências, de habilidades, de articulação,
de interdisciplinaridade, de uma outra forma. E a escola, essa escola talvez que o Samuel queira dizer, é a escola que ainda está compartimentada em caixinhas de conhecimento, que não se conversam, que não trocam experiências, onde o professor entra e sai da sala de aula naquele tempo que ele tem para dar aula dele. E aí, é claro, nessa estrutura mais, vamos dizer assim, tradicional, você não vai conseguir ver isso, né? Precisa ter uma estrutura um pouco mais articulada, um pouco diferente, que também é possível desde que as pessoas sentem para conversar. Bom, a gente já está meio que quase que no nosso tempo final, né? Mais alguns 4 minutinhos, então eu passo para o André Brinatti, depois na sequência para o André Vitor, para fazer as suas considerações finais em relação à temática de hoje. Eu quero só fechar com uma consideração que eu acho bastante importante. Eu fiz um curso de licenciatura em Física que basicamente priorizava o conhecimento da área da física. E eu tive como apêndice algumas disciplinas da educação, né, das que a gente chama da área da pedagogia, e pouco eu fiz de extensão. E eu acho que quando você pensa num curso mais completo, de licenciado em física, eu acho que essas três coisas têm que ser valorizadas. Porque logo que eu me formei, eu tive grande dificuldade de enfrentar uma sala de aula. E eu comento, às vezes, com os meus alunos, né? Se eu tivesse tido a oportunidade de talvez fazer o curso da licenciatura em física que existe hoje e o mestrado na área de ensino de física desse, que é a proposta do mestrado profissional, ia ser bastante interessante para mim. Eu ia ter menos dificuldade na minha carreira, no início da minha carreira. Então, eu acho que pensar fora da caixinha e pensar que eu quero ser um profissional diferenciado e com essa visão vale a pena. Eu aconselho e eu estou fazendo isso à medida que eu posso, tá? Obrigado pela oportunidade e espero por aí encontrar com todo mundo e poder trocar mais ideias. Ok. Então, minhas considerações são as seguintes. Diferente da formação do Brinatti, minha formação foi em ciências, né? Então, na formação em ciências, você tem contato com todas as áreas das ciências, né? A gente teve uma forte formação também em matemática e física, durante essa formação, e como nós éramos da química, tivemos uma formação específica da química, eu e o Silvio, né? Mas também, como nós sentíamos a necessidade na época de articular o conhecimento científico com a ação de sala de aula, a gente foi buscar disciplinas da pedagogia. Então, nós fizemos várias disciplinas no curso de pedagogia. E isso enriqueceu muito a nossa formação e nos abriu os olhos para essa necessidade de se pensar a educação científica desde aquela época. Não vou falar que época, senão vou estar me condenando aqui na idade, né? Mas faz tempo, tá? Então, a gente teve também excelentes cadeiras, né, professores e disciplinas que nos ajudaram a construir nesse processo. Eu acho que, ao longo do tempo, a gente nunca abandonou essa visão, né? Então, isso facilitou muito essa nossa visão atual, né, porque todo o processo de construção ele leva um certo tempo e talvez leve a vida inteira para você construir, né? Então, isso nos trouxe esse ganho hoje, em cima daquilo que a gente faz e também pensa, né? Então, eu quero deixar aqui meu boa noite a vocês, agradecer o convite que vocês fizeram a nós. Foi muito prazeroso estar aqui e poder conversar sobre isso, né? Qualquer troca de ideias, a gente está sempre aberto, né, como programa de pós-graduação e como grupo de pesquisa em ensino de física também, tá bom? Um abraço para todos e uma boa noite. E para finalizar, gostaria de agradecer a oportunidade, especialmente para a Josi e para toda a equipe dos alunos que têm dado apoio. Sem eles, efetivamente, esses momentos que a gente tem vivenciado nas terças-feiras à noite, que tem sido bastante rico, não teriam acontecido, né? E a gente está, efetivamente, no momento que coloca para a gente alguns desafios, né, bastante interessantes. Desafios em relação ao como aprender e como ensinar, né? Eu acho que o que move essencialmente os três aqui, digamos, o fio grande de movimento é o seguinte:
não dar o pé atrás quando tem um desafio pela frente. É aceitar os desafios, sabendo que a gente vai ter dificuldade para superá-los, mas o apoio que a gente tem um do outro e o apoio que a gente tem recebido dos nossos alunos, que a gente tem passado pela gente, tanto na licenciatura quanto no mestrado de ensino de física, quanto no mestrado de ensino de ciência e educação matemática, que faz com que a gente siga adiante na tentativa de superar esses desafios que cada vez têm sido mais interessantes, né, e estimulantes para a gente. Muito obrigado a todos pela atenção. Até uma próxima. Josi? Obrigada, né? Muito bacana, professor Silvio, professor André Brinatti, professor André Vitor. Obrigado por partilharem, né, esse trabalho que vocês desenvolvem com a formação de professores. Um trabalho em equipe, um trabalho colaborativo, que é um exemplo para todos nós, professores, tanto da universidade quanto das escolas, porque nós vivemos em comunidade. Então, é fundamental esse trabalho cooperativo. E às vezes a gente tenta e não consegue. E realmente vocês mostraram um exemplo que deu certo. Eu, no caso, sou meio suspeita, né? Porque eu já trabalhei tanto com o Silvio quanto com o Brinatti, então quando alguém perguntou, eu não li rapidinho, né? Como faz essa articulação? Se dá certo com outras áreas? Dá certo, sim. E essa questão dessa articulação, eles fazem não só entre área específica, mas com outras áreas de conhecimento. Então, eles fazem realmente um trabalho também interdisciplinar. Então, a fala deles serve para qualquer área de conhecimento. Parabéns, professores, e continuem com esse excelente trabalho. Mas vamos falar para as nossas próximas atividades, né? A nossa próxima live vai ser organizada pelo PPG 100, aqui da UEPG, e terá como tema Círculos Restaurativos nas Instituições de Ensino. Vai ser com a professora Marcela Godoy e a professora